Forrest Gump é um baita blockbuster baseado num grande romance. Olha, foram gastos 55 milhões e o filme arrecadou 678 milhões. Ou seja, ele rendeu mais do que o dobro e ainda deu lucro ainda para os seus criadores. Robert Zemeckis o dirigiu e se não for o seu melhor filme, é um dos melhores e um dos mais premiados também. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. E o Tom Hanks já havia ganhado o Oscar com Filadélfia, no qual ele faz um personagem. E no ano seguinte ele entrou com Forrest Gump e ganhou de novo o Oscar de melhor ator. Logo mais depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem pra vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar todas claras entre nós para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Olha, eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema e olha, foi atemporal, impactante. Tudo começa com Tom Hanks na infância, né? O médico alegando para sua mãe que ele tinha um problema na coluna, que ele tinha que usar umas botas especiais para poder andar direito, e aquilo iria deixar ele ereto e iria corrigir o problema na coluna. Sem falar que ele tinha o QI abaixo da média para poder fazer aula. Então ela vai com ele na escola, isso, aquilo, tal. Tenta matricular ele, aí o diretor fala que ele não pode participar, que ele é uma pessoa especial, que ele teria que ir para uma escola especial e tal. Aí ela acaba saindo com ele e o diretor o deixa frequentar a escola. Logo no primeiro dia ele faz amizade com Robin Wright, essa grande atriz, mas tudo na infância, tudo criança ainda. No ônibus ninguém deixa ele sentar junto com ele, ela acaba deixando para ele sentar ali. É ali que começa a amizade dos dois. E a cena clássica, né, ele na estrada indo para casa, os jovens o perseguindo, né, jogando pedra nele, isso, aquilo. Aí ela cata os livros e fala: corre, Forrest, corre. E ele começa a correr, isso e aquilo. Aí no que ele começa a correr, as adaptações para ele ficar com a coluna ereta, isso, aquilo, começam a se soltar das suas pernas. E ele ganha velocidade, dispara e escapa do bullying e dos rapazes que queriam lhe fazer mal. É aí que começa toda a trama. Ele também está sentado no banco da praça, já adulto, com um terno, um tênis Nike surrado, bem sujo, né? Que é daquele tipo que a pessoa usa bastante mesmo. E ele vai contando sua história para quem quer que senta ali. No decorrer do filme vai mudando as pessoas, só que a maioria delas se interessa pela sua história de vida. Então bora lá então, vamos voltar então. Ali começa a amizade dos dois. E ele percebe que a Robin Wright, a Jenny, sofre abusos do seu pai. E ela não gosta muito de ficar em casa porque ele abusa dela, isso e aquilo, das suas irmãs, e por isso que ela vive mais na rua do que em casa. E eles vão crescendo, vão para a faculdade, e uma hora ele, de tanto fugir desses mesmos jovens, eles acabam pegando uma caminhonete para pegar ele, e ele dá um pinote e consegue correr mais rápido do que a caminhonete e chegar sã e salvo na casa dele, e escapar de uma surra e do bullying. Só que quando ele passa num campo de futebol americano, correndo mais rápido do que o próprio quarterback da equipe,
o treinador o contrata e ele passa a ser um jogador de futebol americano. E nisso que ele já estudava, isso, aquilo, tal, ele acaba fazendo faculdade. Como jogador, ele vai longe, o ano passa rápido. E ele ainda é apaixonado pela Jane, sua amiga de infância. Só que ele não tem como demonstrar isso pra ela, não tem jeito, ele não tem traquejo social. Bom, é aqui que eu vou começar a dar spoiler sobre esse grande clássico, esse grande blockbuster. Se você não viu ainda, não sabe o que está perdendo. Forrest Gump mitou e virou até uma fala do Racionais MCs. Forrest Gump é mato, que significa contador de histórias. Eu, modéstia à parte, também sou um contador de histórias. E a partir de agora eu vou dar spoiler sobre o filme na íntegra. Quiser vê-lo melhor, se surpreender com esse grande romance, você assiste primeiro e depois você vê esse vídeo. Tudo bem? Combinado então? Forrest Gump, assim que termina a faculdade, acaba indo para a guerra do Vietnã. E lá ele conhece Bubba, um jovem negro com quem ele faz amizade. E esse jovem negro estereotipado, com um problema nos lábios, um lábio bem avantajado, só fala sobre camarões, sobre como fazer camarões, os tipos de camarões, como pescar. E boa parte dessa ida dele pro exército, ele acaba aprendendo mais sobre camarão do que qualquer coisa, porque é só o que Bubba conhece e só o que Bubba fala para ele. Eles vão pro Vietnã, conhece o seu tenente, né, que é Gary Sinise, esse grande ator também. E eles fazem amizade e vão lá, andam para lá e para cá. Só que numa dessas explosões ele acaba correndo, fugindo do perigo, numa troca de tiro. E há várias explosões acontecendo ao mesmo tempo. Só que ele volta para buscar o Bubba, seu amigo. Só que como ele não encontra ele, encontra outras pessoas pelo caminho do seu pelotão, ele vai trazendo elas uma a uma, até trazer o seu próprio general. E por último ele acha o Bubba ferido, que acaba morrendo no Vietnã, naquela guerra insensata do Vietnã, onde os Estados Unidos saiu com uma mão na frente e outra atrás. E isso não é muito falado, mas eles perderam aquela guerra para Vietcongs, que estavam armados com paus e pedras e acabaram escorraçando de seu país. Mas bora lá então. Ele volta para casa condecorado, recebendo uma medalha de honra ao mérito do próprio presidente. E aquilo se torna um ciclo. O legal desse filme, nesse aspecto, é que ele mostra grandes partes da história, como a morte do Kennedy, o escândalo de Watergate, do outro presidente que estava lá também, que é um cara meio escuso também, vai mostrando como eles se interagindo e fazendo parte disso. Mostra até os Panteras Negras, e no começo do filme mostra Forrest era um parente dele que fazia parte da Ku Klux Klan, mas ele teve como melhor amigo um jovem negro que foi o Bubba. Ele voltou para lá, comprou um barco, ele jogava ping-pong no exército e jogou como pelo seu país, foi jogar na China, onde ele foi campeão. E uma marca dessas raquetes o patrocinou e enviou um cheque de 25 mil só para ele dizer que usava a raquete deles, né? É legal, é bacana essas partes assim. Ele começa a trabalhar, compra um barco, só que ele nunca consegue pegar camarões. E só que nisso, um pouco antes disso, ele encontra com o seu general e ele está sem pernas, que no exército, no Vietnã, ele perdeu as pernas. Voltou para casa, aí onde eles se encontraram no Natal, no final de ano, com algumas amigas de vida duvidosa. E aí quando ele foi lá pro sul, lá, esse amigo foi atrás dele, que é o Gary Sinise, esse grande ator. Aí ele começou a passar com o barco, começou a catar camarões. Numa das palavras dele falou que não pegava camarão nem se Deus autorizasse. Acabou acontecendo um milagre, ele não parava mais de pegar camarões. E a sua empresa de camarões virou uma multinacional.
comandada por Gary Sinise, que ele deixou tomando conta, voltou para casa. A sua mãe veio a falecer também. A Jenny, a sua amada, passou por altos e baixos, levou uma vida hippie, de amizades duvidosas, questionáveis, usou drogas, cocaína, LSD, aplicou na veia. E em uma dessas vezes que ela voltou para os braços dele, que ela voltou sozinha para casa, eles finalmente tiveram uma relação. Eles finalmente fizeram amor. E desse amor gerou o filho deles. Só que mais pra frente ela pegou o AIDS e veio a falecer. Só que eles casaram, tudo. O legal desse filme é que ele fala sobre princípios e valores. Mesmo ele tendo um QI abaixo da média, ele nunca perdeu seus valores, nunca perdeu seus princípios, em hipótese alguma. E é isso que carrega ele o filme todo. Ele estava lá na morte do Kennedy, na prisão do Nixon, que o Nixon teve que renunciar. Desculpa. O cara tava sem ideia para um adesivo e ele pisou na merda. Ele falou: oh, você pisou na merda, tal. Merdas acontecem, que virou um adesivo muito famoso na década de 80. O filme se passa por 3 décadas. Inclusive um dos caras que pede uma opinião para ele, que ele tava sem ideia para logo, ele dá uma camiseta amarela, ele limpa o rosto e fica aquele sorriso. Aquele sorriso amarelo que ficou famoso pra caramba, virou até bottom. O filme é atemporal, você fica preso na cadeira para saber o desfecho final. E ele na praça, ele mesmo tá contando todos esses fatos para as pessoas e as pessoas estão bem interessadas em saber o desfecho. E é isso. Se você não viu, ainda está em tempo. Forrest Gump é de 1994, mas envelheceu bem. Um ótimo roteiro baseado num grande romance. Direção de Robert Zemeckis, trazendo Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise e elenco atemporal. É isso. Nas páginas do Wattpad eu publico meus contos urbanos, romance, aventura e fantasia. E o primeiro que publiquei lá foi O Homem que se Recusou a Morrer. Eu trago a história de um waiter que, diante da morte certa, acabou sendo recusado por ela e se tornou um imortal. Está completo lá, pode ler, início, meio e fim, e já tem a sua continuação que se chama Os Imortais. Nesta trama, eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes. Tá no meio da história lá, tô publicando sempre capítulos à parte. Entra lá, acompanha, dá essa força para nós. Tem também baseadas em algumas histórias reais. Contos urbanos, onde eu conto coisas que aconteceu não só na minha vida, como na minha região, onde sou nascido e criado aqui no interior de São Paulo, Campinas, região sudoeste de Campinas, região Ouro Verde. Só modifico o nome das pessoas porque muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. Tem também Cavaleiro Celestial. O inventor da roda é John Rodas, e esse Neandertal foi fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem também Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento, entrou na polícia militar, civil, federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Esta trama se passa dentro do universo Gamp, por isso não repare se um ou outro personagem, criado em parceria com o grande Emerson Penerari, fizer a ponte e participar da sua trama. É isso, entra lá no Wattpad, gratuito, dá uma lida nesses meus romances, aventura e fantasia e etc. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?